o modo anterior. Até fiz uma certa, não é certa crítica, né, mas assim, eu fiz uma observação no nosso trabalho, de que aquele artigo falava sobre a refrigeração de absorção. E o exercício exigia que se falasse da absorção e a dissorção. Existe algum sistema de absorção? Só para você, eu fiquei curioso saber. Tem, é porque assim, geralmente, é porque esses que não é muito utilizado, a eficiência é baixa, mas eles são utilizados, o Rubens, quando de certa forma precisa reaproveitar para alguma coisa de calor. Deixa eu... Eu fiquei curioso, porque eu fiz a pesquisa e não encontrei assim. Deixa eu ver onde eu tenho uma aplicação dele aqui. Tá vendo? Geralmente o Rubens, estou até dando uma olhada aqui, ele é utilizado, por exemplo, em sistemas para calor de baixa temperatura, né? Quando fala calor de baixa temperatura ali, de 50 a 70 graus. Aí, nesse caso, você pode utilizar também energia não tão alta, né? Então, por exemplo, você utiliza energia solar, ou pode utilizar também calor residual industrial. Como eu falei, aproveita aquela energia que é gerada na indústria e, de certa forma, ia ser jogado fora, você utiliza ela para fazer algum tipo de refrigeração, alguma coisa mais pontual, entendeu? Por isso que não é tão utilizado assim, mas por isso que fala mais pontual. Por isso que não é Mas tão comum, mas o mãe utiliza. não é a aderência de um material sobre outro, provocando calor? Não, a absorção é de absorver, né? Já o adsorver é outro termo, né? Não, absorver, sim, certo? É você acropar, né? Entendeu? Você absorve, você consome isso. E a absorção, você adere. Isso, aí no caso ele utiliza os materiais sólidos porosos, que é a sílica gel, chama de zeólitas também, que ela absorve, né, adere o vapor refrigerante, que é impulsionado pelo calor de baixa temperatura. Ele justamente atrai, faz o de aderência, né? A dissorção de aderência. Falando, é bem pontual. Geralmente utiliza ali quando, por exemplo, tem uma energia ali que é gerada da indústria, sei lá, algum tipo de vapor, alguma coisa ali que ia ser jogado fora, utiliza-se ali para fazer um ciclo de refrigeração pequeno, para alguma aplicaçãozinha específica, ou para resfriar um processo, ou para fazer alguma coisa bem específica mesmo do processo industrial. Tá Mas vendo? tá bom, professor. Desculpa eu ter interrompido a aula de hoje, só para ter Não, essa não, curiosidade. mas é pertinente isso aí, Rubens. Bom questionamento, é uma boa colocação. É porque, no caso, hoje na indústria, a gente tem que toda energia que é gerada, a gente precisa reaproveitar o tanto quanto possível, né? Então, aquelas em tese que seriam desperdiçadas em alguma coisa ou seriam jogadas fora, já se reutiliza. Então, pense em algumas soluções, no caso essa refrigeração por absorção, que é para pequenas, pontuais mesmo, para alguma coisa pontual. Então, uma energia na indústria ali que é baixa, que não vai ter como se reutilizar, jogar fora. Não, reaproveita para alguma coisa.
né? Bom, então deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, na última aula, falando aí, falei sobre os exercícios. Então, vou falar um pouco sobre a refrigeração, né? Então, bom, a refrigeração, o intuito dela é fazer o quê? É fazer o condicionamento dos alimentos, né? Então, é pegar o alimento ali, né, e manter uma temperatura que o mantém conservado por um certo período de tempo. Claro que a gente tinha aquele negócio, colocou no refrigerador, como diz aí, o produto vira não perecível. Não é assim, né? O produto ele continua tendo sendo perecível, né? Ele continua, vamos dizer ali, se deteriorando. O que a gente faz é frear, né? A gente retarda essa deterioração do alimento. Bom, então, quando não sentia um aparelho, né, o aparelho de refrigerador, esse que a gente tem hoje, como se fazia a conservação dos alimentos, então, né, nessa época. Tinha duas formas, né? Ou se salgava o alimento, né? Ou seja, desidratava o alimento, retira ali a umidade, porque é uma das fontes para propiciar a proliferação de micro-organismos é a umidade. Então, para você retardar, o que fazia? Desidratava o alimento, salgava, né? Então, a gente vê aí carne de sol, né? Os alimentos desidratados é justamente para aumentar a sua validade. E outra solução também era o gelo. Então, países frios ali onde tinha um gelo, o que que se colocava? Colocava o alimento no gelo, né? Enchia de gelo e deixava ele ali, tinha uma certa extensão. Aí, com o advento da máquina térmica, né, da refrigeração, aí sim, né, compressão a vapor, a gente teve a refrigeração, né, os refrigeradores que, né, e virou um eletrodoméstico, né, de amplo uso aí para a população para conservar os alimentos, né, abaixo da temperatura externa. Bom, a gente tem as placas, a gente vai ver alguns tipos, né. Bom, e o nosso refrigerador ele vai ter duas funções, né? Ele vai ter a função de resfriar e congelar. Qual que é a diferença de um para o outro? O resfriar, a gente vai manter a temperatura até a 0 graus, antes do 0 graus. O que que é o 0 graus? É o ponto de congelamento da água. Então, antes de congelar a água, ele vai ser o resfriamento. Abaixo disso é o congelamento da água, né? Que vai ser o congelar. Por que que a gente fala que é da água? O que que é a referência à água? Bom, boa parte dos alimentos aí que a gente tem, a composição dele majoritariamente é água. Então, você vai ver o congelamento praticamente da água, a água que está no alimento, né? Então, nesses refrigeradores comuns que a gente tem, né? A gente tem essa parte de baixo ali que é responsável pelo resfriamento. A gente tem a gaveta ali de frutas, verduras, legumes. E vai ter a parte ali de congelar, né? A partezinha ali que vai ter uma menor temperatura, responsável pelo congelamento. É, bom, e por que que tá aqui embaixo e em cima? Porque o congelador, né, o ar que entra em contato com o congelador fica mais denso, pesado, desce para a parte de baixo, né? Então, seja, o ar pesado desce e ele, de certa forma, ele empurra o ar quente, que é menos denso, para cima. Estou considerando meu sistema aqui com a porta fechada, né? Não está tendo essa circulação de ar. Que essa movimentação de ar é a que a gente chama de convecção, é a convecção natural, pela movimentação das diferenças de densidade de ar. Então, o ar frio sobe, o ar quente sobe, o ar frio desce e promove, então, toda, né, o resfriamento e congelamento do alimento. E os modelos que a gente tem aí, né, os chamados duplex, vai ter aí o chamado frost free, né, que é livre de gelo. Então, antes da tecnologia frost free, o que que era, né? A gente tinha geladeiras que tinham um congelador e você precisava fazer o degelo. O degelo era manual. Então, o que que era o degelo manual? Desliga o aparelho da tomada, deixa o gelo derreter, faz a limpeza, né? Retira o gelo e liga de novo, coloca o alimento. Só que aí você está tendo um problema, né? Esse alimento que você tira da geladeira, você está jogando ele na temperatura natural, então você está deteriorando ele. E dá um trabalho, né?
Dá um trabalho danado. Por quê? E antes a gente tinha uma crença, né? Uma coisa de que se tá tendo muito gelo é porque tá funcionando bem. Não, necessariamente. Tudo bem, pode estar até tá funcionando bem criando gelo, só que o gelo, ele é ruim, ele vai se transformar num isolante. Então, se eu vou colocar alimento aqui, vai ficar mais difícil para poder retirar o calor do alimento e resfriar ou congelar ele, com o gelo, né? Com uma camada de gelo. Então, preciso degelar, preciso né? Preciso ter livre, né? De gelo, até porque essas placas aqui, onde passa o fluido refrigerante, onde troca o calor, eu preciso, né? Tirar a camada de gelo, que é uma camada a mais de isolante que eu preciso retirar. Bom, então uma evolução do degelo manual foi o chamado degelo, né, o degelo automático ali, né? Você apertava ali, ele fazia o degelo. Só que essa tecnologia, ele gera ali então você apertava o degelo e de certa forma ele pegava essa água e canalizava, e jogava para uma bandeja logo abaixo, né? Então essas geladeiras com degelo tem uma bandejinha com água. Aí periodicamente você tem que pegar essa água e retirar ela e fazer a limpeza, né? Até porque se você esquecer ali, ela vai transbordar, pode ir para a parte onde está a parte elétrica, né? Gerar um curto, queimar o aparelho, a gente tomar choque. E também questão de saúde, porque vira é, criador de mosquito, né? Principalmente mosquito da dengue. E a evolução desse degelo foi o frost free, a gente chama de livre de gelo. Bom, aí o que que é? A convecção é feita por microventiladores. Então vão ter microventiladores ali que vai forçar o ar a girar ali entre as passagens ali para justamente um ar mais quente, de certa forma, para manter livre de gelo, né? Ou seja, o ar quente, de certa forma, aqui vai circular, claro que não é indefinidamente, porque senão é carga térmica, mas quando se tem a formação de gelo, ele funciona para poder retirar a camada de gelo. A outra forma também é resistência elétrica. Então vão ser resistências ali que periodicamente vão ser ligadas no momento que gerar o gelo, né? A camada de gelo ele é derretido para sempre estar mantendo o sistema livre de gelo e o mais eficiente possível, gastando então menos energia. Bom, meu refrigerador, né, vai ter ali o seu condensador, né, que é aquela parte de trás ali, a gente vê, né, então as aletas, né, com a tubulação do fluido refrigerante. Então tem um compressor ali embaixo que vai tendo aqui, vai passando aqui até chegar lá no compressor lá embaixo. Por que eu tenho essa área tão grande? Esse condensador ele vai por convecção natural. A convecção natural eu preciso então de circulação de ar natural. Por isso que quando vai se instalar, o fabricante fala, né, que você tem que deixar um espaço na parte de trás e nas laterais da parede do meu refrigerador, para justamente ter uma corrente de ar que passe aqui nessas aletas e facilite a troca térmica. É uma coisa também que o pessoal fazia de marca que era, porque aqui é o calor, né? O calor que é pegado do alimento lá de dentro e é jogado para fora é expulso aqui. Então aqui gera um ar, vamos dizer assim, um ar quente, né? Era o que o pessoal fazia, secava a roupa aqui, né? Roupa, sapato, aí tampava isso daqui, ó. No que tampa isso daqui, ó, é justamente o calor que precisa ser rejeitado, precisa ser jogado para fora, você está retendo ele, ou colocando uma roupa, qualquer outro obstáculo ali. Tampou aquilo ali, você está evitando que o calor saia, ou seja, que o calor seja expulso. Então você está forçando a movimentação do compressor e você vai gastar mais energia. Então o pessoal, não, estou secando roupa. Aí quando via a energia, ó, dava aquele salto. Sem falar também que a geladeira não não estava durando nada, né? Então por quê? Porque estava fazendo uma coisa errada. E outra coisa também não respeitar essas distâncias. Colocar também o condensador muito próximo à parede, também não tem como você dissipar o calor. Você evita, você não consegue também a corrente de ar passar ali. Hoje os aparelhos mais modernos já não tem esse condensador exposto aqui. Geralmente ele está por dentro, ou atrás ou nos lados. Tanto que os aparelhos novos tem até aqueles adesivinhos que falam, cuidado, superfície quente. De fato, você colocar a mão ali, é meio que assim, você meio que esquenta a mão, porque eles estão por dentro e nas paredes laterais.
já utiliza já um outro tipo de condensação, né? Porque fica mais fácil de jogar o calor, né? Jeitar o calor para fora. Bom, e aqui, ó, a gente tem os detalhes a respeito da transmissão de calor, ó, os ciclos do componente de refrigeração. Deixa eu só aqui, que eu vou.
Bom, então a gente viu aí, né, Rubens, os 4 componentes aí básicos do sistema. Então, a gente tem o compressor e o condensador, né? Então o compressor é responsável justamente por circular, né, o fluido no sistema para ele poder fazer as trocas térmicas, né? Então retirar o calor no evaporador e rejeitar lá no condensador, né? Esse aí é o tipo de circulação forçada, né? Isso é forçado porque eu preciso de injetar energia nele, né? Ou seja, eu Uhum, preciso de uma energia elétrica, né? Então, eu preciso uhum, de uma força externa para poder fazer ele girar, porque espontaneamente ele não funciona, né? uhum. Então, por isso que é chama de compressão a vapor, né? O ciclo de refrigeração, ele é uma, termodinamicamente, ele é um sistema não espontâneo, né? Por exemplo, não é igual a máquina térmica, né? O que é a máquina térmica? Nosso motor a combustão, né? Nosso motor a combustão, se eu, se eu colocar, né, injetar combustível ar, se for ciclo Otto com a centelha, gera explosão, né? Então eu tenho a condição ali, se eu gera a condição, gera explosão. Essa explosão ele vai fazer com que se movimente ali o pistão vira brequim e vai para a roda. Então ele gera um movimento, né? Para gerar alguma tração. O motor a combustão é isso, né? As máquinas térmicas são isso. De um calor, né? Eu preciso de uma fonte de calor para ele gerar um Serviço. movimento. Ou uma caldeira também que gera vapor, que esse vapor também é para gerar alguma coisa, gerar energia, alguma coisa também. É um processo espontâneo. Já aqui não é espontâneo, né? Porque você não tem como retirar o calor, ele sempre vai de algo de maior para de menor temperatura. A gente vai ver isso lá no próximo módulo lá em termodinâmica. Então, basicamente aqui tem o nosso ciclo frigorífico, né? Então, tudo é tudo é movimentado pelo compressor, né? Então, meu compressor ele vai pegar o meu gás se eu fizer aqui uma divisão, ó, então se eu fazer uma divisão aqui, uma linha vertical, eu vou ter aqui a nossa chamada linha de alta e a linha de baixa pressão. Agora, se eu fizer uma linha na horizontal, aí eu tenho na parte de cima, né? Eu tenho a minha linha de vapor, minha linha de gás, e embaixo minha linha de líquido. Vamos dizer assim, eu pego os hemisférios ali do lado e cima e baixo. Então, meu processo inicia no compressor, onde vai pegar o meu fluido, meu vapor, de preferência superaquecido, a baixa pressão, que ele vai então comprimir, onde vai aumentar a pressão e temperatura. Então, ele vai se tornar um vapor de alta pressão e temperatura e com calor que ele absorveu lá do evaporador. Então, esse calor vai passar no condensador e vai então rejeitar. Ao rejeitar esse calor, ele vai perder temperatura. Então ele vai mudar de fase, vai passar de vapor para líquido, ele se condensa. Por isso que a gente fala que é o condensador. Meu fluido vai passar de vapor para líquido. E aqui onde eu tenho um ventilador, né, que vai forçar esse ar, né, vai passar o ar vai forçar o ar passar aqui, né, e trocar o calor com o meu fluido refrigerante. Então, vai ter a troca de calor fluido, não é uma troca direta, né? Uma tubulação ali. Então, ele vai trocar o calor entre o ar e o fluido. Então, ele vai ser um líquido a alta pressão. Para diminuir a pressão, ele vai passar por um elemento de expansão, então é o tubo capilar, né? Ou as válvulas termostáticas eletrônicas, as válvulas eletrônicas. Ou as eletromecânicas, que é o tubo capilar. O que ela vai fazer? Ela vai fazer a diminuição de pressão. Então vai passar de um líquido de alta para um líquido de baixa pressão. E para que eu faço a diminuição de pressão? Porque como ele está sob pressão, o meu fluido ali dentro está a uma alta velocidade. Então eu preciso diminuir sua energia de velocidade de pressão, para ele passar mais devagar aqui no evaporador. Porque ao passar pelo evaporador, ele vai passar mais numa velocidade ideal, que ele possa trocar o calor com o meio. Ou seja, aí no momento que ele vai passar aqui, ó, aí o meu ar vai passar quente, ele vai retirar o calor do ar, e esse frio que ele está aqui, que passou do condensador, vai passar para o ar, onde vai refrigerar o meu ambiente. No caso, vai refrigerar ali o meu resfriador, meu congelador. E também os sistemas de ar-condicionado. Aí ele vai passar, aí nesse caso aqui, ele vai mudar de estado, ele vai passar de líquido para vapor.
Aí o meu vapor, aí ele vai vaporizar. Por isso que ele tem que passar devagar, em uma certa velocidade. Porque se passar rápido demais, o que, que vai acontecer? Ele não vai vaporizar corretamente, então vai diminuir a eficiência térmica. Só um minutinho, vamos tomar água aqui. Então ele tem que passar numa velocidade que ele consiga vaporizar, até porque se ele não vaporizar totalmente, vai ter líquido. Aí não ele passar líquido aqui, ele vou passar para o compressor, é problemático. Não, só tem um tipo de compressor, depois eu vou falar mais, que tolera o meu fluido, né, comprimir o meu fluido no O estado líquido, que é o parafuso. parafuso, né? Então, É o parafuso, parafuso. Aí nenhum dos outros aceita, tolera o meu fluido no estado líquido. Então eu preciso vaporizar não o máximo ali para atingir vapor, ainda superaquecer ele ainda dá uma aquecida, ele que não tem nenhum nada no estado líquido. Que aí sim eu garanto a segurança do meu compressor, né? Sua durabilidade, sua funcionalidade. Bom, e aqui, ó, justamente tem o explicamento do princípio, ó, termodinâmico. Ó. o calor de maior temperatura para menor. Isso. Essa é a forma espontânea. Por isso que o ciclo de refrigeração não tem como se fazer o contrário sem aplicação de um trabalho externo, porque espontaneamente não acontece. Não tem como se retirar o calor de um ponto e jogar no outro. Meio que você forçar o sentido inverso, né? A gente vai ver isso na termodinâmica, lá as leis que fura justamente as leis da termodinâmica. Bom, sobre os refrigeradores que a gente tem aí, os frigobares, né? Tudo é estabelecido ali pelo RT, né? O RT que é RC, que é o Regulamento Técnico de Qualidade para Refrigeradores Assemelhados. Então, são sistemas que utilizam compressores e comporta cega, né? Então, são os frigobares, né? Então, é aqueles de pequeno porte, em 1 metro de altura, utilizados nos hotéis e motéis. Os refrigeradores, né? Que é destinado para conservar alimento e produtos orgânicos e inorgânicos e tem um compartimento de baixa temperatura e o fabricador de gelo, que é geralmente de uma porta. A gente tem os refrigeradores frost-free, né, que é também de uma porta que utiliza convecção forçada para ficar livre de gelo. Os combinados, que vai ser composto de conservador e congelador, são os duplex, assim como também os duplex frost-free, né, que utiliza também convecção forçada. Os congeladores, né, que aí são os freezers, tanto vertical e horizontal, e os conservadores também. Bom, e o Inmetro estabelece aí, né, para esses aparelhos, né, a classificação, né, entre os mais eficientes e os menos eficientes, né. Então, ele pela eficiência energética, foi realizada pelo PBE, né, que é o Programa Brasileiro de Etiquetagem, regulamentado pelo Decreto 4.059 de dezembro de 21. Então, nesse programa, né, o Inmetro, né, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, ele vai realizar os ensaios, né, para poder justamente estabelecer esses parâmetros, mais eficiente e menos eficiente. O Inmetro lá tem seus critérios. E esses critérios são públicos lá, né? Se você quiser depois dar uma olhada, quais são os critérios para ele estabelecer, é público, né? O Inmetro, ele fala quais são os parâmetros de ensaio para poder falar qual que é mais eficiente e qual que é menos eficiente.
Bom, e além disso, né, para melhorar o aproveitamento do seu aparelho, né, aproveitamento ali de eficiência energética, de prolongar, né, a vida útil do seu aparelho, a gente tem que instalar, né, conforme as informações do manual, né? Então, por exemplo, evitar a fonte de calor, né? Que se a gente está justamente pegando o calor, retirando do meio interno para o meio externo, se eu tiver fonte de calor, é calor a mais que entra na carga térmica. Então, o meu aparelho trabalha mais, gasta mais. Então, por isso que eu tenho que evitar ele próximo à fonte de calor, né? Então, para evitar ali, evitar de perto de forno, fogão, raio solar, né? Se eu te deixar, vamos dizer assim, mais escondido, principalmente de raio solar, melhor ainda, né? As distâncias, né, como eu falei lá das laterais e no topo, principalmente para o condensador, né, para poder retirar ali. Então, uma distância mínima, né, de 10 a 15 centímetros de distância, tanto na parte de trás e nas laterais. Instalar o aparelho em local ventilado para justamente facilitar, né, a convecção, né, a troca de calor natural ali, a onda, a circulação do ar. Também com relação à vida útil, né, utilizar na tensão adequada, né, então aí a gente pode comprar, aí por exemplo, quando a gente compra pela internet, pode ter um problema dessa incompatibilidade, né, a gente compra numa região de São Paulo que é 110, aí na nossa região aqui é 220, aí você vai ter que utilizar um transformador, né, aí, infelizmente tem que usar um transformador. Então, comprar na tensão correta, que eu, de certa forma, mesmo utilizando o transformador, acho que você perde um pouco ali e fica sujeito, né, a alguns problemas de sobretensão ali e questão de vida útil. Evitar utilizar extensão, né, porque a conexão elétrica pode ocorrer queda de tensão, então evitar ao máximo, que a extensão é como se fosse emenda, né? Emenda a gente pode estar sujeito ali a mau contato, a queda de tensão, que é prejudicial também para o sistema. Principalmente o compressor, né? Que é ele que é, de fato, ali recebe a corrente e a tensão elétrica para funcionar. Queda de tensão, né? Então, a queda de tensão, no máximo 10% na entrada do plugue do aparelho, né? Então, se for uma queda muito acentuada acima disso, pode prejudicar. Atentar para incompatibilidade de frequência no caso de aparelhos importados em 50 Hz, né? Então, por exemplo, trazer um aparelho de um país, por exemplo, no nosso caso aqui é Paraguai, no Paraguai utiliza 50 Hz, né? O nosso padrão aqui é 60. Então, por exemplo, orientar o cliente, o usuário, quanto ao risco de utilizar os objetos pontiagudos para remoção do gelo. Então, principalmente quando eram os degelos manuais, né? O pessoal utilizava ali faca, né? Faca que tem ponta, aí fura, né? A gente sabe que aqueles trilhos que tem ali, principalmente no congelador, é onde passa ali o fluido. Aí você fura, você está gerando vazamento de fluido refrigerante. Então, por exemplo, alguns aparelhos refrigeradores davam aquela espátulazinha com os cantos arredondados para justamente evitar, né? E claro que sem corte, né? Para evitar cortar e furar também. E sobre a segurança das pessoas, né? Para o meu aterramento, né? Principalmente não estiver no pool de alimentação, para minimizar o risco de choque elétrico, principalmente na carcaça, né? Que é o residual, por isso que tem que ter o aterramento. Checar a efetividade desse aterramento. Evitar a instalação do aparelho em locais de pisos constantemente úmido, né? Para evitar justamente o choque elétrico. E orientar também, né, quanto à proibição de limpeza do aparelho com mangueira e balde de água, né, gente? A gente está lidando com um aparelho elétrico, tem metal, está sujeito a choque. Jogar água ali não é uma ideia aconselhável. Então, fazer uma limpeza, faz uma limpeza com pano, né? Panos limpos. Bom, sobre os componentes do ciclo, então a gente tem aqui alguns, né? A gente tem aqui o tubular, né? Então, ao mesmo tempo que ele serve como uma prateleira, ele é uma tubulação que troca o calor. Então, você coloca o alimento aqui na temperatura ambiente, ele vai retirando o calor por aqui, vai passando o fluido, ele vai retirando o calor do caso do alimento.
Tem o evapor do tipo placa, que é esse que a gente vê aqui, que é mais natural. Então a gente vê aquelas, né, esses caminhos aqui, como se fosse uma placa impressa. Na verdade, o fluido está passando por aqui, né? Então você coloca o alimento, ele vai retirando o calor do alimento ali. E o do tipo aletado, esse aqui a gente vê, por exemplo, nos sistemas de ar-condicionado, né? A gente vê tanto isso no evaporador quanto no condensador, né? Então tem a tubulação aqui passando fluido, trocando aqui o ar passando na corrente aqui, e essas aletas facilitam a troca térmica, ou seja, melhora o coeficiente de troca térmica entre o fluido que está passando aqui dentro e o ar que está aqui por fora. São os dois fluidos que estão trocando calor entre si, que pode ser por convecção natural, que são os condensadores que a gente tem natural nos nossos congeladores, ou forçada, que utiliza ventilador. Então, esses que a gente tem no convencional, ó, são os evaporadores do tipo placa. Então, são duas placas e entre elas vai ter uma tubulação que vai passar ali o fluido. Essa placa a gente chama de roll bond, né? Então, esses evaporadores, independente deles você estar resfriando ou congelando, eles podem chegar a temperatura abaixo de zero. Então, por isso que gera o gelo que a gente está vendo aqui, ó. Certo? Então, a gente precisa remover esse gelo, que pode ser feito de forma natural, desligando o aparelho, ou você utiliza uma resistência elétrica, né, colada ali, que também promove o degelo. Né? Então, ele vai ser derretido esse gelo e coletado por um recipiente. Né? Então, essa água precisa ser retirada. Esse recipiente geralmente é uma bandeja em cima do compressor. É aquele que eu falei do degelo automático. Gera aquela água, vai para ali, né, desce, e aí você precisa fazer o recolhimento dessa água, né? Se você não fizer isso regularmente, toda vez que degela, a água acumula, transborda, pode o compressor queimar e também ser criador de mosquitos, né? Bom, e o que utiliza a tecnologia Frost Free também vai utilizar uma corrente de ar por um ventilador. Esse ventilador vai forçar um ar que vai evitar esse efeito de acúmulo de gelo, que também pode utilizar uma resistência elétrica, né, o gás quente, que é utilizado também para derreter o gelo. Bom, eu vou finalizar aqui hoje, Rubens. Você tem alguma dúvida, questionamento? Não, não. Perfeito. Já vou depois eu falo aí do compressor, certo? Então, vou finalizando aqui por hoje, Rubens. Ótimo. Obrigado. Questionamento só me procurar, por nada. Eu vou desejar a você uma Boa boa noite. noite. Fique com E Deus e obrigado. até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Tchau.